Sejam todas muito bem-vindas. É um prazer estar falando aqui com vocês. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, especialista na superação da depressão e da ansiedade. E esse é o quadro Depressão e Ansiedade na Prática, onde às terças e quintas-feiras eu ajudo vocês a perceberem quais são os caminhos possíveis para vocês viverem sem depressão, sem ansiedade, de um jeito simples, rápido, eficaz e sem precisar fazer uso de medicamento. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, é um espaço também de troca, então vocês podem colocar à vontade as vossas perguntas, os vossos questionários aí, que eu vou estar respondendo ao longo dessa live. Quero aqui estar trazendo para vocês o que são esses gatilhos da ansiedade, né? O que são gatilhos em si? Os gatilhos, eles são respostas automáticas que o seu corpo produz quando entende que ele precisa fazer uma conexão rápida. Sim, a funcionalidade da coisa. O que eu consigo trazer de forma prática para eu entender o que são esses gatilhos da ansiedade, como eu sair dessa ansiedade, né, de uma forma natural, de uma forma que eu não precisa ficar tomando o meu Rivotril, tomando o meu Xanax todas as vezes que eu tenho uma crise, sem nem entender o que está acontecendo que me colocou em crise. Então, o objetivo é que vocês consigam compreender. Então, os gatilhos, de forma simplificada, é aquilo que aciona no seu cérebro como resposta automática a um estímulo que captou naquele momento. A partir daquele estímulo que foi captado, o meu cérebro responde com um gatilho, ou seja, ele vai tomar uma ação automática que não vai ser pensada por mim, tanto que essa ação ela começa no nosso sistema límbico, ou seja, na nossa parte do cérebro que não pensa, que simplesmente quando tem sede bebe água, quando está se sentindo em perigo corre, né? No nosso sistema límbico, que são as nossas defesas, que já é um cérebro que vem de origem reptiliana, e a partir daí, ele toma essas ações para proteger você, para fazer com que você consiga estar mais confortável, vamos dizer assim, estar num processo em que você possa sobreviver mais tempo. Então, esse é o objetivo central dos nossos gatilhos. E esses gatilhos, eles são acionados por âncoras de imagem. Então, antes um pouco de falar sobre gatilhos, eu preciso falar sobre as âncoras, para que vocês consigam compreender o que são as âncoras, para conseguir compreender o que são gatilhos e para vocês conseguirem, no final dessa live, juntando esse puzzle, conseguir perceber o que está acontecendo na vossa ansiedade que faz com que você entre em crise. O que eu preciso falar primeiro? É como são acionadas essas âncoras, né? Então, os gatilhos a gente já entendeu que é uma resposta automática, que o meu cérebro, quando passa por uma situação X, dispara uma crise de ansiedade no meu corpo, faz com que o meu córtex pré-frontal fique totalmente ativo, em estado de alerta, como se algo fosse acontecer, e isso faz com que eu me sinta cada vez mais cansada, mas eu preciso entender o que faz esse gatilho ser disparado. Então, por isso, eu vou começar explicando sobre as âncoras da imagem. As âncoras da imagem, elas são como se a gente estivesse pensando num ponto de conexão da sua história. Por exemplo, se eu quiser falar para você da sua vizinha, você vai perguntar, mas qual vizinha? Se você tem mais do que uma. Aí eu vou falar assim, aquela que mora do lado direito, sabe? Aquela que está sempre varrendo a rua. Sabe aquela que coloca a música alta? E vou te dando algumas referências, até que você chegue lá em qual é a vizinha. Se eu vou numa festa, por exemplo, eu posso virar naquela festa e dizer para você, olha, você está vendo aquela mulher? Você vai perguntar, qual mulher? Ah, aquela que está com vestido amarelo. Aí você vai ver, tem 3 ou 4 com vestido amarelo. Ah, tem muitas de vestido amarelo. Aquela que tem o cabelo preso. Ah, tô vendo. Aquela ali do meio. Aquela que tá com o cabelo preso e tem um sapato vermelho. Exatamente, aquela de vestido amarelo, sapato vermelho e cabelo preso. Aí você já tem essa referência. O seu cérebro faz isso o tempo todo com você. O tempo todo, a gente está registrando as situações que estão acontecendo na nossa história. O tempo todo. E como que a gente registra isso? A gente registra com o nosso sistema sensorial. Então, todos nós temos os 5 sentidos que fazem com que eles tragam um caminho para o meu cérebro codificar e transformar aquilo que ele está captando em uma imagem única. Por exemplo, se eu fechar os olhos agora, eu vou tentar adivinhar qual ambiente que eu estou. E eu vou sentir o cheiro desse ambiente, eu vou sentir a textura desse ambiente, eu vou ver se tem um sabor diferente nesse ambiente, o que eu posso pegar com as minhas memórias perceptivas. E elas vão formar uma imagem única. É assim que o seu cérebro atua o tempo todo. Por isso, às vezes, a gente consegue recordar o cheiro do bolo da avó, assim que a gente sente um cheiro de bolo de laranja, por exemplo, ou bolo de cenoura, a gente lembra da avó que fazia aquele bolo. Ou assim que a gente ouve uma música que o nosso ex-namorado cantava pra gente quando a gente estava apaixonado, a gente lembra daquela pessoa.
Ou quando a gente passa por uma situação, vê um bebezinho recém-nascido, automaticamente a gente lembra do bebê que a gente viu, ou o nosso bebê, ou o bebê de alguém, né? Então, o nosso cérebro ele precisa criar pontos de conexão. Mas para que ele cria esses pontos de conexão? Para encurtar o caminho. Porque se ele não encurtar o caminho, ele teria que percorrer todas as memórias que tem. Isso. Ele teria que percorrer todas as memórias que você tem para conseguir fazer com que você tivesse uma lembrança. Imagina o seu cérebro, como seria desgastante ele ter que percorrer a memória da sua vida inteira para conseguir se conectar com uma memória que está acontecendo agora. Seria muito difícil. Então, ele pega pequenas âncoras de imagem que ele pontua. E é dessa forma que a sua ansiedade atua. É através dos momentos difíceis que você passou e que seu cérebro entende, eu não quero mais passar por isso. Eu não vou viver novamente essa situação. Pessoas, por exemplo, que foram humilhadas no trabalho, vamos supor, essas pessoas que foram humilhadas no trabalho, quando você vai para um novo trabalho, fazer uma entrevista de emprego, e você percebe um pequeno sintoma sensorial sendo aberto, dizendo para você, eita, atenção, olha, esse patrão é parecido com aquele, automaticamente você volta a entrar numa crise de ansiedade. Por quê? Porque você vai se ligar naquela memória que te causou dor, naquela memória que te trouxe sofrimento. Ou quando você, por exemplo, você está cansada de chegar atrasada num ambiente. Sempre você chega atrasada e sempre tem uma briga e às vezes, ou a maior parte das vezes, esse atraso não é seu. É um atraso porque você tem que levar o seu filho, o seu tio, o seu primo em algum lado e você está sempre se atrasando por isso. E quando você chega lá, tem sempre uma discussão. Aí, automaticamente, quando você vai chegando no espaço, você já começa a sentir ataque cardíaco acontecendo, seu coração acelerado, você já começa a sentir a transpiração fria. Por quê? Porque você está recordando, o seu cérebro está criando conexões de que você está em atraso. Isso são algumas coisas que o seu cérebro faz para encurtar esse caminho e gerar essas ansiedades. É sempre importante eu conseguir ver quais são as semelhanças entre as minhas crises. Eu tenho crise só pela manhã? Eu tenho crise só pela noite? É no tempo? É quando está no verão? É quando está no inverno que eu tenho mais crises? As minhas crises acontecem quando eu estou no trabalho ou quando eu estou em casa? Onde são os pontos de conexões? E isso vai nos dar respostas sobre quais as possíveis âncoras de imagens que você tem associado que estão fazendo com que você entre em crise. Mas para isso você precisa entender qual a ligação entre a âncora e qual a ligação entre o gatilho. Vamos supor que essa aqui, cor-de-rosa, seja a âncora da imagem. Isso é uma imagem que faz com que você lembre, vamos colocar uma situação que quase toda a gente já pode ter passado. Uma situação em que você foi humilhada, em que alguém olhou para você e te rebaixou na frente de todo mundo, e que você se sentiu extremamente envergonhada, né? Aí, nessa situação, quando você passa novamente por isso, essa situação que tinha acontecido no passado se conecta com a situação do presente e as duas juntas criam uma coisa que se chama gatilho. Ou seja, disparam um ponto de dor para você maior. O que antes era só um ponto de humilhação, agora você tem dois que se juntaram e gerou um único gatilho que disparou em você o sentimento de eu tô farta de ser humilhada. Eu sempre passo por uma humilhação. Ninguém me entende, ninguém me compreende. Entre outras reflexões que você pode surgir a partir daí. Por isso que eu costumo dizer que não se trata só da última gota. Se trata de todas as gotinhas que vocês passaram. Por exemplo, num atendimento comigo, o meu objetivo não é entender o seu momento atual. Não, isso quem faz é o psicólogo, né? Vai entender o que está acontecendo no momento. Eu não estou querendo saber o que aconteceu no momento. Eu quero saber o que aconteceu várias vezes na sua história, que tem se repetido e que faz com que você hoje sofra com ansiedade ou com depressão. Porque são esses vários pontinhos que vão fazer o circuito para mim da pirâmide do conflito e que vão mostrar aonde que a gente precisa desativar essas memórias celulares que foram feitas, né? Então a âncora da imagem, ela é aquilo, as imagens sensoriais que faz disparar. Mas para você entender, não é uma imagem como uma foto. Vamos pensar que você estava dirigindo o seu carro e você sofreu um acidente. Naquele momento, o seu cérebro registrou uma percepção, ou seja, ele teve uma ideia do que aconteceu. Para cada um de nós é diferente.
Então, naquele momento que eu estava dirigindo e que eu tive um acidente, eu posso ter sentido medo, pensei que eu ia morrer, fiquei angustiada, fiquei presa, não conseguia sair, o cinto travou, eu comecei a entrar em atrito, aquilo, meu coração acelerou, não sabia se eu tinha batido em alguém, se alguém estava mal, se não estava, e tudo isso foi gerando imagens para mim. Eu acumulei uma âncora de imagem, uma imagem única, que pode estar ligada ao cheiro desse espaço do carro quando bate, do cheiro do óleo na estrada, pode estar ligado à percepção visual de eu estar trancada em um ambiente, pode estar ligado ao som da freada do carro. Fiz bem uma freada, não fiz? Fiz. O som da freada pode estar ligado à imagem visual do acidente em si. O seu cérebro vai registrar isso em uma imagem. Então, quando você volta a sentir o cheiro do óleo do carro, você pode entrar em crise de ansiedade. Por quê? Porque ele vai lembrar, o seu cérebro vai lembrar, mesmo que você não saiba que ele está lembrando. O seu cérebro vai lembrar daquele acidente que ele viveu. Ele vai se conectar. Opa, peraí, senti o cheiro de acidente. Será que ela se acidentou? Porque o seu cérebro não sabe diferenciar nem quando ele está dormindo ou quando ele está acordado. Se você estiver dormindo, tiver um sono de que você está sendo traída, você não acorda com a sensação de que você foi traída? Ou você teve a sensação que alguém morreu, você não acorda triste porque alguém morreu? O seu cérebro não sabe diferenciar. Se ele está acordado, vivendo o momento, ou se aquilo faz parte da história dele, ou se ele está absorvendo. Por exemplo, quantas vezes você senta para assistir um filme e você se emociona com aquele filme, como se aquilo tivesse acontecendo naquele exato momento com você. E você não tem nada a ver, você sabe que aquilo é só um filme. Quantas vezes que a gente não chora com a novela? Então, isso tudo são pontos de conexões que se abrem e que o cérebro vai registrando para ele. E essas âncoras da imagem são guardadas e são acionadas durante uma crise de ansiedade. Por isso que as crises de ansiedade, elas são despertas através do nosso sistema sensorial. E enquanto você não desativa esses gatilhos de forma sensorial, você continua revivendo esses conflitos. Again, again, again. Aí muita gente diz assim, Gi, mas eu tomo medicamento. Quando eu estou medicada, eu não sinto crise de ansiedade. Mas se eu ficar um tempo sem medicação, lá estou eu na crise de ansiedade. Por quê? Porque o seu sistema está funcional naquele momento e porque você não resolveu o conflito. Então, você está presa no que eu chamo de pirâmide do conflito.